eu já toco violão há um tempo. Eu já toco violão talvez há uns 40 anos que eu comecei. Só que eu nunca tinha levado muito a sério o estudo do violão. Sim. Né, eu ficava só na harmonia ali, tocando as musiquinhas, olhando cifra. E agora eu resolvi estudar. Como foi que eu encontrei, né, o violão entre amigos? Numa daquelas dos seus anúncios lá, da semana, Da semana daquela violão entre semana que amigos. acontece, A né? famosa semana. Eu me inscrevi na semana. Eu me inscrevi na semana. E Certo. foi interessante porque eu sempre tive muita vontade de enveredar pelo violão clássico. Sim. Né? Eu sempre tocando violão popular, com toda dificuldade, e aprendi sozinho, aprendi desde a afinação Tudo até autodidata. cifra, sozinho, nunca tive professor. E aí eu encontrei isso e fui assistir às 3 aulas que o senhor ministrou naquela semana. Ótimo, que E legal. aí eu disse, olha, é isso que eu quero, né? Estudar sozinho é muito complicado, é muito difícil, né? Tem que ter muita disciplina. Qual que é o maior desafio, Hildo? Já que você tocou nesse assunto, e você é uma experiência disso que você estudou sozinho durante muito tempo, né? Você disse aí que você tem 40 anos já que você estuda violão, muitos desses Aham. anos sozinho, né? E É, qual que é a maior dificuldade que quem estuda violão sozinho encontra? Porque eu tive a alegria de participar de um projeto aqui na minha cidade, já contei um pouco dessa história algumas vezes, mas aqui eu aprendi a tocar violão em um projeto social, né? Então a minha experiência é um pouco diferente da sua, que fez uma outra jornada diferente antes de chegar onde você quer chegar. Mas qual que é a maior dificuldade que você encontrou por caminho nessa sua caminhada a com o maior violão? dificuldade é a falta de método, né? Método? A própria palavra explica, é meta rodós, que é um caminho, é um caminho para se chegar a determinado lugar. Então a falta de método traz muita limitação, porque você tem que aprender tudo com muito mais esforço. Né? A gente está Entendi. vendo nas aulas que a gente aprende primeiro na prática, uma mão, depois a outra, né? Exatamente. Você tem que ir aprendendo uma coisa de cada vez, depois você junta. E Exatamente aí, essa é a ideia. isso eu estou aprendendo agora. Porque quando a gente vai aprender sozinho, você já quer tocar mão direita, mão esquerda e seguir. Então a falta de método me atrasou muito. Entendi. Foi assim, foi a duras penas que eu cheguei até aqui. Mas como eu sobrevivi, né, sou um E sobrevivente sobreviveu porque muito bem, há 2 anos rapaz. e meio, Sobreviveu muito pois bem. é, há 2 anos e meio eu sofri um infarto, quase morri, Nossa, mas Hildo. não Isso eu era não a hora que sabia. Deus. Isso eu não sabia, não. E aí eu redirecionei minha vida, né? Redirecionei para aquilo que eu gosto, para aquilo que eu quero. Então hoje eu estou em casa, com a minha família, com a limitação ainda não voltei ao trabalho, mas dedicado ao violão, à leitura, que é o que eu gosto muito de fazer. Então a falta de método é a principal causa de Entendi. tanto sofrimento e de tanta desistência, porque se as pessoas soubessem o caminho mais fácil para chegar lá, né? Não Porque desiste. quando eu fazia a instrutoria da Caixa, a gente dizia assim: existe o curto caminho longo O e o curto longo caminho. caminho curto. É Às controverso, vezes, mas é verdade. às vezes você pega um caminho que você diz, não, mas eu vou ficar nisso. Por exemplo, eu tenho que estudar escala cromática todo dia tem. É um Tem. caminho longo? É. Porém, você avança, como Juscelino Kubitschek, 50 anos em 5. Né? Exatamente Você isso. avança 50 anos em 5. Quando você tenta o caminho mais curto, você cria tanto vício, tanto problema de execução, tanto problema de audição, que aí finda distorcendo e você vai ter mais dificuldade para se livrar dos vícios e aprender Exatamente. da forma correta. Muitas vezes é mais difícil, Hildo, eu na minha experiência de professor, quando você pega um aluno, às vezes, que já toca, eu tive a sorte, por exemplo, que você não tinha tantos vícios, porque você deve ter prestado atenção nas informações, você não tinha muitos hábitos ruins, assim. Mas acontece de pegar aluno, às vezes, que tá lá, acostumou com o dedão em cima, a palma da mão muito encostada no braço do violão. Então são hábitos que depois demora, às vezes, anos para o aluno poder tomar consciência de que tocar com o posicionamento correto vai levá-lo
a ter uma execução melhor, a tocar com mais facilidade, né? E é importante, a gente vai dando essas dicas, né, no decorrer da jornada.